Mauro César Pereira, seleção brasileira foi péssima contra o Equador. Foi muito mal. Foi um jogo horroroso, na minha opinião. Péssimo, de querer dormir, de ficar puto de ter que trabalhar com futebol, porque tem que assistir, né? Você é um horário tarde, à noite. Eu, pelo menos, sou assim. Quando eu começo, eu falo, não estou acreditando que eu estou vendo essa mesma bosta de sempre. Eu não estou acreditando. É um futebol muito chato, é insuportável assistir. E o Ancelotti, pelos treinos, vem mostrando que pode mudar o ataque. O Estevão vai sair para a volta do Rafinha, isso era muito óbvio, né, diante da fase do Rafinha no Barcelona, e o Matheus Cunha sendo testado no lugar do Richarlison. Mauro, você acha que os dois aproveitaram muito mal a chance que tiveram, tanto o Estevão quanto o Richarlison? E outra, você acha que essas mudanças vão melhorar o futebol da seleção brasileira ou vai continuar esse porre de assistir jogo da seleção, seja com Ancelotti, seja com mudança no time? Eu acho que quem esperava a mudança radical no primeiro jogo, fora de casa, contra o Equador, um futebol dos sonhos, vive em Nárnia, né? Porque é óbvio que não ia acontecer. O time melhorou defensivamente, não sofreu praticamente risco nenhum, não correu risco nenhum contra o Equador, que é um bom time, fora de casa, mas criou muito pouco, né? Foi um jogo ruim de fato, mas 3 dias de treino. Sobre os dois jogadores, o Estevão, acho que ele teve um desempenho abaixo, mas é normal, o time... A bola chegou pouco para ele, muito pouca aproximação. O time teve mais preocupações defensivas. Mas o Estevão tem todo um caminho pela frente. Foi uma primeira oportunidade como titular. Acho que ele vai receber outras. O Ancelotti vai, tudo indica, trabalhar com muito cuidado, muito carinho para desenvolver mais o atleta dentro da seleção brasileira. O Richarlison não era para ter sido convocado, né? Foi convocado pelo currículo, porque o técnico conhece e tal. Nenhuma condição. Atuação bizonha, uma furada patética, uma boa jogada do Vinícius. Os 2 melhores lances foram do Vinícius. A jogada que ele fez, o Richarlison furou, e a jogada que o Gerson fez um bom corta-luz ali, até ali eu acho que ele foi bem não finalizar, e o Casemiro atrasou para o goleiro. Se tivesse dado uma pancada, talvez fizesse o gol, mas tentou uma bolinha colocada, a bola foi facilmente defendida. Então eu acho que o Richarlison não tem condição de jogar na seleção hoje. Pelo que ele apresentou, nossa, ele já tinha caído muito, deu uma melhorada e tudo, mas foi uma atuação muito triste até. Acho que ele tem que se recuperar para poder voltar. O que ele jogou ali, o que ele fez em campo, não fez, foi até constrangedor para o jogador, que já teve momentos bem melhores, né? Até em Copa do Mundo. Pump, a gente está falando de uma seleção brasileira, eu, com relação ao futebol, eu até falei aqui no programa e repito, que o Mauro até elogiou agora defensivamente falando. Para mim, eu nem gosto de elogiar uma seleção porque foi bem defensivamente contra o Equador. Eu até entendo quando você, o Mauro, falam que é uma seleção boa, eu discordo. O Equador, eu até falei aqui, melhor campanha numa Copa do Mundo foi 8ª de final, foi para 4 Copas, eliminado em 3 antes de passar para as 8ª, eu não consigo. Nossa, comemorar, olha, a defesa foi bem contra o Equador. Eu não consigo, eu achei péssimo em todos os sentidos. Claro, vamos ver agora o que vai mostrar, e nem culpei o Ancelotti. Porque aí eu acho covardia. Claro que o Ancelotti não tem culpa nenhuma. Mas é uma seleção que é ruim. Há anos que essa seleção não me dá ânimo de assistir jogo da seleção. E isso realmente me deixa meio revoltado. Pô, é um saco ver jogo da seleção brasileira. É chato ver jogo da seleção brasileira. Todo jogo, não cria nada, não tem coragem para jogar, não chuta gol, abre espaço e não chuta, tem a bola e não parte pro drible. Você mesmo falou da criação, que não tem criação nenhuma na seleção brasileira. Agora, dessa vez vamos ter, de um lado, o atual melhor jogador do mundo, que não foi o melhor nessa temporada. Tudo bem, mas é o atual melhor jogador do mundo. Do outro, um jogador que é colocado por muitos como um dos postulantes ao prêmio de melhor do mundo, que é o Rafinha. Não ganhou a Champions, provavelmente não vai ganhar. Mas durante toda a temporada foi falado, Rafinha, melhor jogador, pode ser o melhor do mundo. Foi falado. E aí, Vamp, dá pra gente acreditar que agora contra o Paraguai, em casa, com esses 2 caras jogando, de novo, no ataque da seleção brasileira, com o Casemiro ali no meio, sendo o homem de confiança do Ancelotti, dá pra gente acreditar, Vamp,
que vai ser divertido, pelo menos, ver o jogo da seleção, porque é o que eu falo. O francês deve ter ficado puto de ter sido eliminado pela Espanha. Mas ele viu um 5-4 com a seleção dele jogando, fazendo gol. Ficou 5-1 porque o goleiro da Espanha pegou tudo. Nesse quesito, eu acho que o francês falou, não, mas valeu. Minha seleção foi casca grossa, fez 4 gols, jogou. E o Brasil não tá jogando, Vamp. Ô, Tico, eu mudaria. Eu não tiraria o Estevão, não. Deixaria o Estevão lá onde ele estava. Botaria o Matheus Cunha no lugar do Richarlison, do Pombo. E o Rafinha por dentro. Ele fez vários jogos no Barcelona ali, jogou a temporada toda fazendo gol, tudo como meia. Botaria o Rafinha e sacaria aí, pode pegar um dos 3 e tirar. O Gerson, o Bruno Guimarães e o Casimiro. O Rafinha, eu botaria no meio campo no lugar de um dos 3. Aí eu sei que o Ancelotti não vai fazer isso, não vai sacar o Casimiro. Faria Bruno Guimarães com Gerson e Rafinha. Né? E o Estevão lá aberto, uma coisa diferente. Tentar alguma coisa diferente, em prol de atacar mais, de criar, jogando em Itaquera, um tapete, um campo, tapete, ninguém pode reclamar de nada, a nível de Europa mesmo. Eu mudaria, mexeria nisso aí. Mas você acredita, e eu também já pergunto para o Flávio e para o Bruno, que possa ser um jogo divertido, pelo menos? Eu não quero show, eu não quero super vitória, mas eu quero me divertir vendo uma desgraça de jogo dessa seleção brasileira. Eu quero me divertir, eu quero gritar eu quero ver lances bonitos, eu quero ver criação de jogada, eu quero ver chance de gol, pronto. Coisa que a gente mal teve contra o Equador. Bom, o Paraguai, ele está bem classificado, está praticamente na Copa. Salvo engano, me ajudem, por favor, nos últimos 13 jogos o Paraguai só perdeu 1. Salvo engano, é isso? Está 9 invicto. O Alfaro não perdeu. Não perdeu com o Alfaro. 5 vitórias, venceu o Brasil, venceu a Argentina, né? Venceu o Uruguai agora. Empatou com a Colômbia fora de casa. Ou seja, não vai ser fácil. O Alfaro já falou depois do jogo do Uruguai que houve um desgaste muito grande, que ele espera que esse desgaste não tenha o seu peso no jogo do Brasil, mas o Brasil foi jogar em Guayaquil, também teve desgaste. Então, eu imagino, claro, um Paraguai fechado, tentando jogar nos erros do Brasil, que vai obrigar o time do Brasil a jogar com 3 atacantes. Vai ter que meter 3 atacantes, vai ter que abdicar de um dos jogadores de meio campo. Obviamente o Rafinha está no time, obviamente. Talvez até centralizado mesmo, os dois que estavam abertos ficando lá. E o Matheus Cunha ganhou a posição, claro. Ele vai entrar muito provavelmente no lugar do Pombo. Se vai ser um grande jogo, aí já é um pouco mais complicado, né? O trabalho mal está começando. Mas é um jogo que o Brasil vai ser obrigado a atacar, não tem jeito. Ele é obrigado a atacar, até para dar uma satisfação. Em termos de Copa, apesar do resultado do empate, está praticamente classificado. A Venezuela, ela os 7 estão praticamente prontos. A briga é quem vai ser a repescagem. Venezuela, Colômbia e tal, mas então, Venezuela, acho que vai ela. Deve ser a Venezuela pelos jogos que ela tem. Então está resolvido, em termos de classificação está resolvido. Mas até para dar uma satisfação, para terminar bem esse ciclo e tal, faltando 2 jogos, acho que o Brasil vai ter que sair um pouco mais pro jogo. Agora, se vai ser um grande jogo, aí já não sei. Aí já não dá nem para cobrar isso do Ancelotti, que ele chegou agora e está recomeçando, né? Está começando um trabalho do zero. Tá, mas dá pra eu esperar me divertir, Bruno Prado? Dá pra eu achar, eu vou parar pra ver o jogo até com meu papai aqui, que eu tô aqui com ele agora, tá bem de saúde, graças a Deus. Será que eu vou sentar no sofazinho e vou ver um jogo legal, pelo menos, com o papai pilhado, Bruno Prado? Bom, primeiro um abraço ao seu pai, ótima recuperação. Eu acho que esse jogo de terça vai ser um sufoco, assim. Acho que vai ser um jogo assim para tentar buscar uma vitória apertada de 1-0 ali, tentar alguma coisa desse tipo. Eu não acho que vai ser um grande jogo da seleção. Assim, o futebol tem circunstâncias. Se sai um gol cedo, muda tudo. Aí pode ter um jogo melhor. O Paraguai sai mais para o jogo, dá mais espaço. Aí pode ser, se sair um gol cedo. Mas se não sair um gol ali com 10, 15 minutos, vai ser um jogo que deve se arrastar, o Brasil sofrendo para criar, o Paraguai dando um ou outro susto de contra-ataque. Acho que vai ser um cenário desses. É uma seleção que ainda está longe na parte de criação, de ser uma seleção hoje forte, que pressione. O Matheus Cunha muda um pouco a característica,
Acho que vai ter alguns momentos dele saindo da área, e o Rafinha entrando, o Vinícius entrando em diagonal, e ele... acho que em alguns momentos vai ter um desenho do Matheus como um meia e atrás dos dois, do Rafinha e do Vinícius, os dois entrando mais na área. Mas eu não espero assim, um grande jogo, não. Eu acho que vai ser, de novo, um jogo duro com dificuldades. A não ser que saia esse gol cedo que eu falei. Senão, acho que vai ser também um jogo que o Brasil vai sofrer bastante. Ô, Pilhado. Fala, Flávio. Essa coisa de divertir é relativa. Por exemplo, Paraguai ganha de 5-0 do Brasil. Você vai se divertir? Eu vou dar risada pra caramba. Diversão é uma coisa... Tipo assim, a Alemanha 7 e Brasil 1. Eu morri de dar risada, pô. Eu acho que diversão é uma coisa muito pessoal, entendeu? Então, não sei. Essa diversão, realmente ela é muito pessoal. Você é ridículo, cara. Você é ridículo. Ah, mas é verdade. Flávio Prado está trazendo uma verdade. Tem gente que se diverte com papagaiadas da seleção brasileira. Mudanças naturais, na minha visão. O Rafinha voltaria ao time também naturalmente, né, por conta da suspensão aí no jogo contra o Equador. O Richarlison foi muito mal no jogo contra o Equador, então normal que se dê espaço para outro, no caso o Matheus Cunha. É claro que isso vai mudar um pouco ou bastante a dinâmica do time, a forma do time jogar. E até o próprio Ancelotti disse isso antes do jogo contra o Equador. O Richarlison é um atacante mais atacante, né? Ele não é um centroavante, um jogador que joga fixo na área, mas ele é um atacante mais de área, joga mais próximo do gol. O Matheus Cunha muitas vezes é mais um 10, um cara de movimentação, coisa do tipo, né? Ele não necessariamente é um jogador de área, até no Wolverhampton joga um pouquinho mais recuado, joga com outro centroavante à frente dele. Então o que a gente deve ver nesse jogo de amanhã são dinâmicas diferentes, acredito eu pelo menos, né, do que foi o jogo contra o Paraguai. E aí acho que a favor do Ancelotti nessa, né, tem um período maior de preparação. Para o jogo contra o Equador, o Ancelotti teve basicamente um treino com o grupo completo. Na terça-feira ele não teve, na segunda-feira, né, o primeiro dia de treinamento, ele não teve todos os jogadores à disposição por conta de viagens, rodada do Brasileirão. Aí na terça ele teve sim o grupo completo, na quarta já foi, na terça-noite e quarta já foi viagem, reconhecimento de gramado e quinta o jogo. Agora, para esse jogo contra o Paraguai, ele treinou sexta, sábado, domingo e vai treinar hoje de novo. Então são 4 dias de treinamento contra um dia e meio, para o primeiro jogo. Então acho que isso vai fazer diferença para que a gente veja aqui uma seleção diferente e acho que com mais capacidade, principalmente de criação, no jogo contra a seleção do Paraguai amanhã. Bruno Prado, e essas mudanças na seleção brasileira? Rafinha na vaga do Estevão, Matheus Cunha no Richarlison. Você gosta, te agrada ou, digamos assim, manteria pelo menos o Richarlison no time? Eu acho que é natural. O Ancelotti está conhecendo todo mundo, então eu não imaginava muitas mudanças. Rafinha era o normal, jogador que é titular da seleção, foi um dos melhores jogadores da última temporada na Europa, e o Matheus Cunha está bem também no seu clube, termina bem a temporada europeia, até já se transferiu do Wolverhampton para o Manchester United, então eu esperava sim que ele pudesse aparecer. Dúvida que eu tinha, talvez no meio mexesse ali, ou no Bruno ou no Gerson, mas mantém os dois. Então aos poucos o Ancelotti vai dando sua cara e pelo jeito a ideia inicial dele é jogar ali com 3 meio-campistas, 3 atacantes, mas o Matheus vai dar outras coisas, né, coisas diferentes do que o Richarlison pode oferecer. É um cara que vai sair mais da área e talvez tenha uma troca maior de posição ali com o Rafinha e com o Vinícius. Porque, Bruno, tem uma nova, digamos assim, algum número aqui que o nosso Kaique preparou e que chama a atenção, né? A possibilidade de recorde, né, de veteranos na seleção brasileira na Copa. Um dado importante é que o ciclo da seleção brasileira manterá jogadores das últimas Copas. E assim, o Brasil pode bater um recorde de atletas com selo de Copa do Mundo no século, no próximo Mundial, agora em 26. Dos 25 convocados por Carlo Ancelotti para os jogos contra Equador e Paraguai, 11 já estiveram em alguma Copa. Os mais experientes são Alisson, Danilo, Marquinhos, Casimiro, todos presentes nas edições da Copa do Catar e da Rússia em 22 e 18, né? Vale lembrar que outros jogadores também ficaram fora dessa data FIFA por lesão, né? E aí dá para acrescentar Ederson, Rodrigo, Pedro e Neymar. O recorde de atletas que já disputaram uma Copa pela seleção é de 10 atletas. Ele foi registrado 2 vezes, em 2006, no plantel de 23, e em 22, num plantel
num grupo, né, de 26. Bruno Prado, isso pode ajudar o Brasil na Copa, né? Um time mais cascudo, experiente e com veteranos, Bruno. E eu acho que isso vai acontecer até pelo período curto que tem o Ancelotti ali, 1 ano, para formar um time. É natural que ele use jogadores mais experientes, jogadores que já estão acostumados a jogarem pela seleção, isso eu acho que é o normal. Talvez possa encurtar um pouco esse caminho, que pode ser um caminho mais longo para formar um time, e ele tem pouco tempo para isso. E tem outro detalhe, né? A seleção que foi à Copa do Catar, ela era uma seleção jovem. Também por isso tem jogadores, alguns tiveram problemas físicos e acabaram perdendo espaço e retornaram, mas desse grupo ali, os atacantes que eram reservas lá, o Antony, ele era jovem em 2022. O Antony joga a Olimpíada em 2021 em Tóquio. Martinelli também joga a Olimpíada o ano antes. O Richarlison jogou a Olimpíada como jogador abaixo da idade ali. Então, o Bruno Guimarães jogou a Olimpíada também um ano antes. Então, eram jogadores que foram para a Olimpíada e foram para a Copa no outro ano. Então, eles eram novos mesmo. O Militão, que está machucado, era outro que tinha idade olímpica, não foi. O Rodrigo tinha idade olímpica na época. O Vinícius Júnior tinha idade olímpica. Paquetá, né? Paquetá, a gente não sabe aí o que vai acontecer em relação ao julgamento dele lá, mas se ele... a situação dele é difícil, mas se ele tivesse à disposição, era um cara que estaria fazendo parte também desse grupo. Então era uma seleção jovem lá, que agora eles estão um pouco mais velhos, então acho que é bem natural que repitam ali muitos jogadores que estiveram no Catar. A Copa do Mundo não é um campeonato brasileiro que você vai, né, um campeonato europeu, um campeonato espanhol, um campeonato francês. O inglês são 38 rodadas. A Copa do Mundo é muito rápido, dinâmico, né? Todo mundo fala, Copa do Mundo é 40 dias, é 30 dias. Mentira, 30 para 40 para quem chega na final. Tem gente aí que volta na primeira semana. Sim. Agora vai ter um Mundial de Clubes, né? Tava eu e o Bruno olhando aqui, o Raí. Se o Botafogo não ganhar, quem não ganhar, volta em 8 dias. 8 dias. Dá 8 dias. É a mesma coisa de Copa do Mundo. São 3 jogos ali, não é que você joga um jogo, leva uma semana para jogar o outro, mais outra semana. Então, é muito dinâmico. Em relação à mudança, né? Pô, se for para trazer um treinador com... Agora tá com grife, fala espanhol, fala italiano, deve falar francês também, inglês. Ele trabalhou nessas ligas tudo do mundo. Para fazer o mesmo, eu deixaria o Estevão aonde está. Botaria o Matheus Cunha, que fez uma temporada muito boa, tanto que está indo para o Manchester United. Ali ele pode jogar de 10 ou de 9. É um cara que não vai ficar preso ali à marcação dos zagueiros paraguaios, que tem, hoje, se não me engano, a melhor defesa das eliminatórias. Equador, melhor defesa. A do Equador, né? E sacaria um dos 3 do meio campo. Sacaria um dos 3 do meio campo. Deixa eu ver se tem algum papel aqui. Deixa eu ver aqui. Tem aqui, ó, a provável escalação, né? Não, peraí. Vamos aqui, ó. Vamos supor aqui. Tá montando o esquema. Tá montando o esquema tático. Peraí, mexe aqui. Você disse que esse aqui é o Gerson, esse aqui é o Casimiro. Me dá seu copo aí. Vê como abrir a imagem aí, esse né? Aqui, Bruno, cada um grava seu copo aí, viu? Cada um grava pra depois não trocar água. Esse aqui eu sou eu tô bem. Primeiro agora sim. Então faz uma mexida aí. Tá na tela ali. Faz uma mexida. Esse aqui é o Bruno Guimarães, esse é o Casimiro, esse é o Gerson. Vai, mexe aí. Mexer? Sim. Aí eu vou escolher um copo. Que não seja pode ser o meu também. Tiro esse aqui. Esse aí é o Bruno Guimarães. Pronto. Rafinha aqui. Qualquer um dos 3, pra mim, eu saco. Você entendeu o que foi? Você viu como que colocar? Eu fecho o olho, tiro um dos 3, deixo o Estevão onde tá, coloco o Matheus Cunha e um dos 3 volantes aí eu saco. Que pra mim, os 3 são iguais. E mais pra frente, aí sim, pra você ver, fazer um teste diferente, pô. Porque essa bola vai ter que chegar lá pro Rafinha. Eu boto o Rafinha por dentro. O Rafinha não foi a melhor temporada dele por dentro? Não foi isso agora? Foi. Bota o Rafinha por dentro. Vai agora pegar a Rafinha e espetar lá do lado esquerdo, como todo mundo anda fazendo. Bota o Rafinha por dentro. Eu tirei o Bruno Guimarães aqui, não foi? Foi. Casimiro e Gerson, um do lado do outro. E Rafinha de meia. E o Matheus Cunha, é bom que ele não fica lá preso como... Eu até prefiro ele jogando como um 10. Ele tem um estilo do Harry Kane, ele não é um 9 que fica lá dentro preso. Sabe jogar fora da área. Então, isso aí eu mudaria. É uma boa possibilidade mesmo. Gostou do como eu sacava? Gostei. É porque eu não tinha um papel e caneta aqui, senão botava no nome dos 3. Não tem um papel e caneta. Você tá bem, você tá pilhado pra fazer o programa, fica com aquele papel lendo aqui. Não, o papel tá aqui, ó. Não, o papel tá aqui no celular. Tá online hoje, tá? Ficou a caneta e o papel aqui, aí vai mudando a folha.
Tá online, hein? Tá moderno, voando, tá moderno, moleque. tá moderno. Os caras vêm com papel e caneta, você viu aí? Que barra dele. Agora... Tem o papel e a caneta aqui, agora falando sério, eu saco um dos três, pô. Falando E sério, ele viu? sempre com acessório de carregador portátil. É igreja, é igreja. É que o celular já A tá igreja mais faz isso antigo, com ele. né? Mas eu saco um dos três e boto o Rafinha por dentro, cara. Tem muita qualidade na seleção, principalmente no individual, mas quando chega na seleção, eu ainda não vi um grande jogo. Por exemplo, nós 4 aqui, se eu perguntar aqui pra vocês, de 7 pra baixo, eu daria 5 para todo mundo e 4 pro Richarlison. Para mim não teve um grande destaque assim. Os caras, você falou muito, o zagueiro lá, o Alex, né? Que ele quer que chame ele de Alex, né? Pô, o Alex, talvez por ter estreado o primeiro jogo com a camisa da seleção, jogando no Equador, contra uma seleção forte que começou perdendo 3 pontos, tudo. Mas eu não acho que a vida do Alex tenha sido mais fácil do que a do Fabrício Bruno quando estreou com o Dorival. Estrear em Wembley contra a Inglaterra e depois jogar 3 dias depois em Madrid contra a seleção da Espanha campeã europeia. É muito elogio, lógico, o menino tem que ser elogiado, chegou lá, não comprometeu em nada, mas eu acho que a tarefa do Fabrício Bruno naquele momento lá, seleção vindo de um monte de pancada, foi muito mais difícil do que a do Alex. Eu concordo, acho que todo mundo ficou ali no 5, 6, o Richarlison um pouquinho abaixo. Quase 4. Não teve 4. Não teve nenhum, nota 7, 6. Não teve. Raí Monteiro, esses números aqui que nós destacamos, né? E para completar, eu tenho aqui a lista, né, das últimas Copas e só para destacar, né, o termo veterano, né, está para quem não é porque tá velho, né? O termo veterano é para quem já atuou em uma Copa do Mundo. Isso, experiente, isso. Então, 2002 foram 18 estreantes e 5 com experiência. 2006, 13 estreantes e 10 com experiência. 2010, 14 estreantes e 9 com experiência. 2014, 17 estreantes, 6 com experiência. 2018, 17 estreantes, 6 com experiência. E 2022, 16 estreantes e 10 com experiência. Então ali, nos últimos anos, está na tela inclusive, para vocês analisarem melhor aí, na tela do YouTube, para você que nos acompanha com imagens. Então tá aí, em 22 e 2006, né, batemos o recorde aí com 10 de experiência. E agora... Aquela matemática ali de 2022 tá errado, pô. Não, 2002 não. 2002 tá certo. Isso, 2002, isso. É que é 23, agora aumentou o número de jogadores. Isso. Foi por isso. Então tá aí. Essa é a conta dos últimos anos, né, de Copa do Mundo. Ou em 2002 tinha mais, 18. 18 estreantes, é bastante, né? De Copa lá era Cafu, Roberto Carlos, Rivaldo, Ronaldo e o Dida, né? Que era reserva. Foi reserva em 98, foi reserva em 2002. Né? E aí, Raí Monteiro? Ajuda isso? Faz diferença ou nem tanto? Porque é estreantes na Copa e não com a seleção, né? Estreantes na Copa do Mundo. Sinceramente, Gui, eu acho que não tem muito... Nem faz diferença, nem não faz, né? 2002 é um exemplo, tinha vários estreantes e ganhou a Copa. Em outras tinha mais jogadores experientes e acabou não funcionando. Se você pegar 2014 ali, aí ó... tinha mais experiência, tinha uma a mais experiência e uma a menos estreante, né? Então, assim, Copa do Mundo, eu vejo como um torneio muito específico ali, aquele mês. Às vezes você vai bem, às vezes se você jogar a Copa do Mundo, sei lá, 3 meses depois, as mesmas seleções, mesmas sedes, vai ter um resultado diferente. É muito daquele mês ali das coisas se encaixarem, acontecerem e tal. É claro que se preparar bem é muito melhor do que se preparar mal, mas a gente já vê exemplos de seleções que fizeram um ótimo ciclo e não ganharam a Copa do Mundo, seleções que fizeram um ciclo ruim e ganharam a Copa do Mundo, então vai depender muito daquele mês. Eu acho que dessa vez, diferentemente do que aconteceu nos últimos 2 anos, o Brasil se preparou muito bem para jogar as 2 Copas, né? Fez ótimas eliminatórias ali, mesmo que numa campanha de recuperação com o Tite em um primeiro momento, a partir do momento que ele assumiu em 2016, e depois, de ponta a ponta, liderou para a Copa de 22. Dessa vez é um cenário muito diferente, né? O treinador está assumindo aí faltando 4 rodadas, assumiu faltando 4 rodadas, fez uma, faz outra agora, amanhã outro jogo, na próxima data FIFA mais 2, vai ter ali mais 4 jogos talvez de amistosos até a Copa do Mundo.
Antes disso, o Brasil passou aí por um momento com 2 técnicos muito diferentes. Então é um ciclo muito diferente que pode dar um resultado lá no final. Pode ser que o Brasil ganhe a Copa mesmo fazendo um ciclo muito acidentado. Então eu não considero ser um ponto nem positivo, nem negativo você ter mais estreantes, mais experientes. Eu acho que tudo vai depender daquele mês. Se tudo convergir, se a seleção estiver bem, se for um trabalho bem feito, se os jogadores estiverem ali todos numa fase bacana, tem chance, pode competir pelo título. Se as coisas não acontecerem, novamente vai ficar pelo caminho. E para a gente caminhar, né, para o final do assunto seleção brasileira, né, primeiro ponto para a gente conversar aqui sobre a defesa, né? O Alisson, ele deu uma declaração também na última entrevista da seleção brasileira, e nós vamos mostrar aqui, falando, né, desse sistema defensivo. E eu quero a análise do Vamp, do Raí e do Bruno sobre isso, porque a maior crítica, digamos assim, para a seleção brasileira nos últimos tempos é do meio para frente, né? É um time que muitas vezes deixa a desejar ofensivamente, mas na defesa é um time realmente que, né, com Tite principalmente, né, não sofria muito pouco defensivamente quando tinha o Tite. Então, assim, na defesa, eu diria que é o menor dos problemas atuais da seleção brasileira, até por conta dos jogadores que são realmente bons, experientes e tudo mais, e não é um problema. Agora, do meio para frente, sim. Então, eu vou trazer esse assunto aqui para a mesa, mas antes tem o goleiro Alisson falando dessa defesa, desse sistema defensivo da seleção brasileira. Fala, Alisson, aqui na Jovem Pan. Daqui a pouquinho nós vamos ouvir a palavra do Alisson, então. Mas então vou com você, né, Vamp? É uma questão que muita gente critica, né? O meio para frente da seleção brasileira, mas a defesa é um ponto realmente, digamos, consolidado. Um ajuste ou outro, mas consolidado, né? Dá para dizer assim? Eu acho que hoje a seleção brasileira carece muito de laterais, né? E com camisa 10, um meia mesmo, que bote os atacantes em condições de gol, né? Por exemplo, no individual eu gosto, né? Eu sou ex-atleta e gosto como o Gerson joga no Flamengo, o próprio Bruno Guimarães fez uma temporada muito boa mesmo, ganhou o título, tudo lá com o Newcastle. O Casemiro retomou a temporada ali no final, jogando bem, fazendo gols decisivos. Eu tô falando em termos desses 3 jogadores de meio campo. O Matheus Cunha foi muito bem, o Wolverhampton tá indo pro Manchester United. Na parte do setor defensivo, a gente tem ainda o Militão se recuperando, tem o Gabriel Magalhães, que joga no Arsenal também, que estava vivendo uma bela temporada e teve o problema de lesão. O Marquinhos a gente já conhece de outros carnavais, estava aí lutando para conquistar uma Liga dos Campeões e conquistou, liderando o Paris Saint-Germain. As laterais aí que aí precisa mesmo de gente, né? Para mim ainda o Alexandre é o melhor deles tudo. Outros tiveram oportunidade e não renderam. O Arana, por exemplo. Não viu o Arana ainda jogar uma grande partida. O Wanderson tá chegando agora tendo oportunidade. Não comprometeu em nada lá no jogo de ida lá no Equador, em Guayaquil. Mas precisa melhorar a qualidade ali no individual. Porque no individual é muito bom, mas dentro da seleção, esse meio campo, os 3 juntos, também foi a primeira formação, né, que o Ancelotti teve. E não tem muito tempo, eu acho que precisa de um meia. Eu vi o Almada e o Messi junto contra o Chile. Né, o Almada dando passe para o primeiro gol, depois ele junto com o Messi. Estou falando assim, esses camisa 10 que os argentinos estão fazendo e a gente parou de fazer. O Esteban jogava a vida toda na base como 10. Só o profissional vai para a beira do campo lá, fica lá, espetado de um lado, o Antony joga do outro. Tem vários jogadores, Martinelli, Vinícius Júnior, Rodrigo. Estou falando desse camisa 10 que o Brasil parou de produzir, que os argentinos têm. E quando a França quer, bota o Mbappé para fazer. Se quiser, a Inglaterra faz com o Harry Kane, Bellingham. Esses jogadores de qualidade. É só ver ontem a final, pô. A final ontem dessa Liga Net aí. Os jogadores de meio campo, pode ser um camisa 5, pode ser um 8. Os caras indo pra dentro. O Vitinho jogando demais. O primeiro gol mesmo, o segundo gol mesmo que a Espanha faz, o Pedro vem na tabela, mete a bola. É isso que eu tô falando, Bruno. Esse espaço a gente não vê na seleção brasileira no meio campo. Não vê. Vamos ver se amanhã contra... Por isso que eu botaria o Rafinha por dentro. Amanhã é o Paraguai. O Paraguai não vai vir aqui de peito aberto, saindo para atacar, vai jogar no erro do Brasil. E o Brasil já está na Copa do Mundo, porque não arrisca mais um pouco. Porque eu acho que a 7ª vaga, para mim, vai ficar com a Venezuela.
Dá pra testar mais. Mas, a gente pode depois criticar assim, tá vendo? Se terminar em sexto, o Brasil terminou em sexto. Tá vendo? Ainda, se não mudasse, estaria fora da Copa. Mas a regra já não é mais essa. A regra é que vai 6. Hoje, se a regra fosse antiga, o Uruguai estaria nem na repescagem. O Uruguai é o 6º. Mas a regra mudou, vai 6. Pronto. Jogar com a nova regra. A nova regra debaixo do braço.